Agora que você já deu os seus primeiros passos com o Raspberry Pi e já sabe programar em algumas linguagens de programação, chegou a hora de eu te mostrar como funciona o microcontrolador que tem dentro da sua maquininha. E você vai aprender a fazer coisas simples, inicialmente, como isso daqui, ó, um simples acender e apagar de LED. Mas eu não preciso de Arduino para isso. Eu posso fazer isso com o microcontrolador que já vem dentro do meu Raspberry Pi. E o seu primeiro passo começa agora, mas vai ser dividido em vários vídeos. Acompanhe todos eles com muita atenção. Olá, meu querido, minha querida, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de Raspberry Pi em uma parceria entre o Curso em Vídeo e o Estudonauta, onde a gente vai mostrar para você passo a passo. A gente já tá quase no final, a gente já tá na reta final. Para você que é aluno do Curso em Vídeo, óbvio. Para quem é do Estudonauta, isso é só o início. Mas a gente já viu um monte de coisa, a gente já viu como preparar sua maquininha, entender a arquitetura, diferença entre Raspberry Pi 0, 3, 4, trabalhamos teste de performance, teste de refrigeração, instalação de sistema operacional, configuração básica, intermediária, configuração de linguagens de programação, instalação de IDEs. A gente já tem 2 IDEs para programar em Python aqui já pré-configuradas e agora eu vou te mostrar como a gente controla componentes eletrônicos utilizando o seu Raspberry Pi. Dá só uma olhada no exercício que a gente vai montar a partir de agora, que é o seguinte, olha só. Esse aqui é o circuito que a gente vai montar. Se você sabe um pouquinho de eletrônica, esse circuito é extremamente simples. Trata-se de alguns jumpers, um LED, um resistor, e esse resistor ele foi dimensionado para exatamente esse circuito, porque o que a gente vê por aí muito nesses cursos de Arduino e de Raspberry Pi aqui pelo YouTube, e até alguns pagos, é que o professor chega e fala assim, pega um resistor de 1K, geralmente é 1K, pega o resistor de 1K e coloca lá. Cara, você não precisa de um resistor de 1K. A gente fez aqui com um resistor de 220 ohms e a gente aprendeu a conta certinha. Eu vou te ensinar exatamente como dimensionar esse circuito. Eu não vou ficar botando você para copiar circuito que eu estou fazendo. Eu vou fazer você pensar, raciocinar e criar os seus próprios circuitos. É para isso que serve um professor. O professor não serve assim, ó, faz assim, 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 assim e vê se funciona. Óbvio que vai funcionar. Se funcionou para mim, vai funcionar para você. Então o que eu quero fazer contigo é você raciocinar nesse circuito. E dá uma olhadinha no nosso Linux, olha só. Ó, eu vou te ensinar também como que você, ó, tá vendo? Apareceu aqui, ó, qual o nosso Raspberry Pi, apareceu aqui a GPIO, tá vendo? Aqui é o nosso GPIO, aqui tem um gabarito de todos os pinos, as pinagens, como é que eu vou utilizar. Aqui eu tenho um programa, claro que eu tô escondendo, porque você vai ter que assistir às aulas, mas quando eu executar esse programa, olha só, eu aperto o play, tá lá, ó, programa LED 1.2, pressione Ctrl C para parar. Ele tá aqui, ó, acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Se você vier aqui, ó, ele tá acendendo e apagando. Tá vendo aqui, ó? Exatamente, cada vez que ele acende, escreve lá na tela, acendeu. Cada vez que ele apaga, escreve lá, apagou. Quando eu apertar Ctrl C, ó, ele vai parar, ele finaliza o programa, desliga a GPIO, tá vendo ali? Apareceu ali escrito na tela. Ele tá desligando a GPIO com forma de segurança e tudo mais. Isso você não vê em todo lugar. O que a gente tá fazendo aqui é te mostrando a partir de agora como fazer isso. Mas, para você poder criar realmente esse circuito e poder entender o que tá acontecendo, eu preciso te passar alguns conceitos básicos de eletrônica e como a eletricidade funciona, te apresentar o LED, te apresentar o resistor, montar um circuito, fazer isso utilizando a nossa placa de prototipação. Então, assim, a gente vai levar algum tempo a partir de agora, a gente vai ter alguns conhecimentos básicos e eu peço que você assista todos os vídeos daqui para frente na ordem. Então, não pule nenhum vídeo, porque vai acabar ficando faltando algum conceito muito importante para que você possa fazer esse circuito funcionar na sua casa também. Então, nós temos um acordo? Sente-se confortavelmente, elimine as distrações e vem comigo. Vamos lá? Vamos começar a pensar nesse circuito para você poder entender exatamente o que a gente está fazendo. Por isso que a gente vai dividir em algumas partes essa aula, como eu já falei. Então, olha só, você vai precisar, como eu disse antes, ó, o GPIO, o seu Raspberry Pi, ele tem isso daqui que o seu computador não tem. A gente vai ter um microcontrolador poderoso. Então, a gente vai utilizar esses 40 pinos aqui. Na verdade, nós não vamos utilizar 40, nós vamos utilizar no máximo 2 nessa aula. E nós vamos aprender a
programar em Python utilizando isso daqui. Então, as próximas aulas, elas são focadas nisso daqui, nessa belezinha, você poder transformar o seu Raspberry Pi num computador que faz coisa que o seu computador não faz. Então, beleza. Antes de você entender como se programa, você tem que entender como funcionam essas portas aqui. Então, vamos direto aqui para o computador para a gente poder entender melhor. Então, ó, basicamente, a gente tem aqui exatamente o que você estava vendo, aqui ó, seu GPIO, seus 40 pinos, a gente viu isso várias vezes durante as aulas iniciais, e aqui está o esquema de cada uma dessas 40 portas. Então, basicamente, você tem 40 pinos, e esses pinos, eles são pinos de tensão, ó, pinos de 5 volts, ou de 3V3, que é 3,3 volts. Você também tem pinos que são de terra, né, o negativo, vamos chamar assim, de maneira bem grosseira. Nós temos vários grounds, tá vendo? Tô marcando alguns aqui. Você tem vários grounds, para você já vai entender para que funciona, mas basicamente a gente vai ter que entender inicialmente esses três caras aqui. Na verdade, 3 não, né? 5 volts e 3.3, que essas são as tensões nominais que são entregues pelo Raspberry Pi. Isso você tem que entender bastante. Mas que negócio é esse de voltagem ou tensão, né? O nome correto é tensão, o pessoal chama de voltagem. Deixa eu te dar uma explicada rápida no que é isso. E eu vou te explicar basicamente os fundamentos da eletricidade, que são muito utilizados e muito úteis para a eletrônica. Basicamente, você sabe que existem os elétrons, né? Quando você tem os átomos, você tem o núcleo, você tem a eletrosfera, né? Você aprendeu isso na tua aula de física, aquele negócio, né? Aqui dentro, a gente tem os positivos e os nêutrons, né? Os nêutrons e os prótons, e aqui, circulando aqui em volta, nós temos os elétrons, que são os que têm carga negativa. Eu não vou ficar falando esse negócio de eletrônica básica e tudo mais por aqui, porque para esse exercício que é bem simples, você só precisa de algumas coisas pontuais, mas uma coisa que a gente está montando já há algum tempo, e eu não sei se já foi lançado nesse exato momento, mas em breve a gente vai lançar, se não foi lançado ainda, é o nosso curso de eletrônica lá no Estudonauta. Nesse curso a gente vai ver todos os princípios, e eu não sou um especialista em eletrônica. Eu trouxe meu querido amigo Eduardo, o Dudu, que ele é engenheiro elétrico, também é professor de física e ele saca muito. Eu gravei essas aulas, assim como eu gravei com o Alfredo aqui o curso de redes, eu gravei com o Dudu um curso de eletrônica básica e ele já está sendo disponibilizado ou vai ser disponibilizado em breve dentro do Estudonauta. Então, se você quiser aprender isso que eu estou explicando aqui de maneira leiga, com as palavras e a voz de um profissional mesmo, considere se tornar um dos nossos alunos. Verifica antes se o curso de eletrônica já foi lançado. Mas vamos lá. Então, basicamente, imagina que você tem duas áreas, certo? Tem duas áreas aqui. Essas áreas têm coisas positivas, essa daqui tem bastante positivos, e aqui eu tenho alguns só, certo? E eu tenho, em contraposição, vários negativos desse lado, carregado eletricamente negativo, e aqui eu tenho alguns também, certo? Só que visualmente você tá percebendo aí que tem um lado que tem muito mais positivo que o outro, e o outro lado tem muito mais negativo que o outro. Basicamente, se eu deixar assim, em estado livre, eles vão ficar dessa maneira. Mas se eu criar, vamos supor aqui, uma ponte, vou ligar uma ponte aqui entre eles. Automaticamente, se essa ponte for condutora, o que vai começar a acontecer é um movimento dos elétrons. Isso é, esses negativinhos aqui, ó, vão começar a caminhar, vão começar a ir para outro lado em busca de uma estabilidade. Então eles vão começar a sair daqui e passar para o outro lado. Essa diferença entre eles é o que a gente chama de tensão, certo? Essa tensão é medida em volts. Esse caminho que está acontecendo aqui, ó, esse trânsito de elétrons de um lado para o outro, é o que a gente chama de corrente. A corrente, a gente pode utilizar a letra I para representar a corrente. E ela é medida em amperes. Ah, meu Guanabara, eu odeio isso, eu odeio física, o meu professor de física acabou comigo, eu não entendo, eu odeio e você não vai me fazer gostar. Calma, vamos apagar aqui, olha só. Vou apagar, acompanha aqui contigo. Vamos imaginar o seguinte, tudo bem, você não gosta de física, você não gosta de eletricidade. Água, consegue entender uma parada? Imagina o seguinte, olha só. Imagina que a gente tem aqui, ó, uma torrezinha, tipo uma garrafa, só que de água. Imagina que é uma torre de vidro. Na verdade, eu vou ter duas. Deixa eu duplicar ela aqui. Então, basicamente aqui eu tenho duas torres de água. Só que uma torre, imagina o seguinte, ó. Ela tá cheia de água. Uma tá cheia de água, a outra tá vazia. Tranquilo. Elas estão separadas, tudo ok. Só que é o seguinte, ó. Eu vou juntá-las aqui, ó. Vou abrir um buraquinho aqui, vou abrir um buraquinho aqui. E vou juntá-las, juntar as duas torres,
por um tubo. Calma. Você vai falar assim, mas a água já está escorrendo. Aguenta aí. Aqui, ó, eu vou colocar uma torneira, certo? Com a torneira que você gira aqui, vai poder fazer. Quando você faz essa ligação, o que automaticamente já aconteceu? Você já sabe. A água já bateu ali. Você percebe que quem está segurando a onda toda aqui é a torneira, né? Porque ela está fechada, a água está presa ali. Existe muita água aqui e nenhuma água aqui. E quem está segurando a onda aqui é a torneira. Então a gente diz que o que existe aqui é uma tensão ou uma diferença de potencial, ou DDP. Essa diferença de potencial acontece aqui na água e acontece também com os elétrons que a gente acabou de falar ali. Se por acaso eu pegar aqui, ó, e der uma giradinha na torneira, girei a torneira, filho, abri a torneira ali, o que vai começar a acontecer? Você fala, Guanabara, Mari, isso é simples. A água vai começar a escoar aqui e vai passar a encher o outro tubo e automaticamente, óbvio, o tubo daqui vai começar a esvaziar. Até que momento? Até que eles estejam aqui, ó, sem diferença de potencial. Certo? Ele vai buscar a estabilidade. Não é assim que funciona? Esse tubo aqui vai diminuir a água e esse tubo aqui vai aumentar o nível da água. A tensão, ela não existe mais agora nesse ponto, mas no início existia a tensão. Na eletricidade, a gente chama essa tensão aqui diferença de potencial e a gente mede em volts, beleza? Anota aí. Quando a água estava passando, né, o fluxo de água, a água começa a passar lá de um lado para o outro. A gente diz que estava tendo isso daqui uma corrente, ou I, certo? E essa corrente, ela é medida em amperes ou múltiplos do ampere. Então, se você não entendeu com os elétrons andando de um lado para o outro, com a água você vai entender de forma bem simples. E exatamente como acontece na água, também acontece com os elétrons. Esse fluxo de elétrons, essa corrente, é o que a gente chama de forma bem leiga de eletricidade, ou corrente elétrica. É o fluxo de elétrons. E aí, olha só, voltando aqui ao desenho, você já começa a ver esse Vzinho aqui com outros olhos. Ah, então tá, beleza, Guanabara. Isso daqui quer dizer que eu tenho uma tensão de 5 volts, ou uma tensão de 3,3 volts. Exatamente isso. Esse daqui é o lado positivo e o ground aqui seria o negativo. Logo, eu consigo criar corrente, eu consigo criar fluxo. Se você conseguiu chegar a essa conclusão, você está mega certo. Só que antes da gente botar a mão na massa e botar isso para funcionar no Raspberry Pi, a gente vai fazer com uma coisa muito mais simples. Nós vamos usar uma bateria para exemplificar exatamente o que a gente vai fazer. Essa bateria que você está vendo aí na tela agora, que você acabou de ver na minha mão, ela é o que a gente chama de bateria de 9 volts, não é isso? Então, logo, a tensão dessa bateria é igual a 9 volts. Só a título de curiosidade, aquela pilhazinha que você tem em casa, né, que a gente tem e alimenta equipamentos eletrônicos, ela é de 1,5 volts. Então, a gente diz que a tensão dela é de 1,5 volt. Mas a gente vai exemplificar aqui com 9 volts para você poder entender direitinho. Essas pilhas também têm um polo positivo e um polo negativo, que são exatamente esses que eu coloquei aqui. O que parece uma flor, você tem assim, ó, você tem um que é menorzinho, né, e parece uma florzinha. O que parece a florzinha é o negativo, o que não parece uma florzinha é o positivo. Você vê também aqui na lateral, ó, tá vendo? Ele tem aqui positivo, isso é, ele tem excesso de positivo de um lado e tem falta de negativo, obviamente. E aqui ele tem excesso de negativo e falta de positivo. Então, parado assim, ó, ele não está acontecendo nada, é como se fosse aquelas duas bolas. Os elétrons estão aqui em estado normal, não tem fluxo de elétron. A partir do momento em que... Deixa eu botar o positivo e o negativo aqui dentro, para ficar mais fácil de você entender. A partir do momento em que eu ligo alguma coisa no positivo e ligo alguma coisa no negativo aqui, né, qualquer que seja essa coisa, a gente está criando um circuito elétrico. Isso é, a gente está fazendo os elétrons caminharem. Você só não pode fazer isso daqui, ó, pegar o positivo e ligar no negativo. Isso a gente chama de curto elétrico. Então você colocou a bateria em curto, ela vai aquecer, ela vai estragar. Então você só não pode gerar curto, né, o curto-circuito. Mas qualquer coisa que você coloque vai ter energia passando ali. O que a gente vai colocar é um LED. O LED, que você viu ali funcionando no início, é um diodo emissor de luz. Essa sigla LED, em inglês, né? D de diodo, E de emissor, L de luz.
Logo, LED é um componente eletrônico que permite a emissão de luz. Diodo é um componente que só deixa a corrente passar num sentido. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, não. Vamos ver um pouquinho da anatomia do LED. O LED, como você pode ver aqui, ele tem duas perninhas, né? Ele é um diodo. Uma das pernas normalmente é mais comprida, tá? Porque é essa daqui, ó. Vou até desenhar um pouquinho. Quando você compra um LED, uma das pernas é maior. Isso é uma dica para você diferenciar o que é o positivo do negativo. Uma das dicas, né? Esse lado aqui, a perninha maior, é o que a gente chama de anodo ou ânodo, e é o lado positivo. A perninha menor é o cátodo ou catodo, que é o negativo. Se por acaso você tiver um LED e ele não tiver uma perninha maior do que outra, ou tá dentro do circuito, né, que não tem uma perninha maior que outra, você vai conseguir ver aqui dentro, ó. Esse lado menorzinho, você tá vendo que tem um metal grande aqui e você tem um metal pequenininho aqui dentro. O metal pequenininho é o positivo, decora assim. O metal maior, a parte maior, é o negativo, certo? E, às vezes, existe um lado quebradinho do lado negativo também, que é esse chanfrozinho que, às vezes, tem em alguns LEDs, tá? Basicamente, esse LED, ele vai acender quando passar uma corrente no fluxo natural dele. Tem que ligar positivo no positivo, negativo no negativo, senão o LED não funciona. Então, olha só, vamos pegar esse LED daqui e ligar ele aqui. Que aí você vai... Agora que a gente vai conseguir entender direitinho o negócio. Então eu peguei um LED, vou pegar aqui, ó, o lado positivo, ligar no positivo, e vou pegar o polo negativo e vou ligar aqui no negativo do LED. Aí você vai falar, Guanabara, então ele vai acender. Não, ele vai queimar automaticamente. Aí você falou, não, Guanabara, mas você disse que quando você tem lá uma corrente, você tem uma diferença de potencial, a corrente começa a caminhar, né, e vai passando, né? Ele sai aqui um monte de elétron daqui, passa pelo LED, acenderia o LED e viria para cá. Sim, só que imagina o seguinte, você tem uma tensão de 9 volts. Esse LED, ele não aguenta 9 volts, é uma corrente muito grande. E o que eu vou te mostrar aqui agora é como dar uma diminuída nessa corrente. Basicamente, antes de mais nada, vamos entender como funciona esses valores para um LED. Então, vou botar aqui, ó, em forma de tensão e corrente, tá? Todos os LEDs, né, os LEDs básicos, né, eles têm a mesma corrente. Ele aceita entre 10 miliamperes até 20 miliamperes. Isso é, no máximo, 20 miliamperes de corrente. Lembrando que corrente é medida em amperes. Então, num LED, para ele acender, você tem que fornecer pelo menos 10 miliamperes e, no máximo, 20 miliamperes. E esse mili está relacionado, obviamente, a 1000. Então, para você saber ele em amperes, que a gente vai precisar desse cálculo, é o seguinte. Então, quando você tem 10 miliamperes, na verdade, eu tenho 10 dividido por 1000, vai dar 0,01 amperes, tá? Mesma coisa com 20 miliamperes. Ele é 0,02 amperes. Guarda isso no seu coração, porque já já você vai entender melhor o que eu tô falando. Todos os LEDs, independente da cor, eles têm a mesma corrente, só que eles suportam tensões diferentes. E aí você vai decorar o seguinte, olha só. Eu tenho os LEDs vermelho, amarelo, laranja, verde, azul e branco. Certo? Esses aqui são os LEDs mais simples que tem. Você vai ter que dar uma pesquisada no fabricante, se por acaso ficar um pouquinho diferente disso. Mas, normalmente, o LED vermelho, o amarelo e o laranja, eles suportam de 1,8 volts até 2 volts, tá? Aqui também 1,8 a 2 e aqui também 1,8 até 2 volts, beleza? O azul e o branco, que são os dois últimos, eles também são iguais, que é de 2,5 a 3 volts. 2,5 a 3 volts. E o LED verde, ele vai de 2 volts até 2,5 volts. Se você fizer menos do que o mínimo, o LED não acende. Se você for mais do que o máximo, o LED queima. Então, presta atenção aqui. Lembra que a gente tinha feito anteriormente? A gente tinha posto um LED, que você viu aqui, ó, LED vermelho. LED vermelho é de 1,8 a 2 volts. Então, olha só, você estava esperando receber de 1,8 volts até 2 volts. Quando você faz essa ligação aqui, ó, cria esse circuito, você está entregando 9 volts, cara. Então, 9 volts num negócio que estava esperando no máximo 2, vai queimar. E para encerrar esse vídeo, eu vou mostrar para
você se realmente queima ou não. Acompanha aqui comigo. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui na minha caixinha, eu tenho vários LEDs. Tem LED branco, tem LED amarelo, tem LED verde. Eu vou exemplificar aqui com o LED amarelo, certo? Se você olhar lá naquela tabelinha, o LED amarelo, ele é um LED dos mais simples, né? Ele é de 1,8 a 2 volts e até 20 mA. O que eu vou fazer? Se eu ligar o LED aqui na bateria de 9 volts, eu vou queimar ele instantaneamente. Eu tenho aqui, talvez você não tenha na sua casa, mas para isso que a gente está fazendo aqui no curso em vídeo, eu tenho aqui, ó, se você olhar aqui, eu tenho uma fonte onde eu consigo dizer quantos volts e o máximo de amperes que ele vai entregar. Eu vou colocar aqui, ó, em vez de 5 volts, vou voltar aqui, ó, tá dando para enxergar? 2 volts, certo? Então, se eu pegar 2 volts aqui e ligar na minha fonte, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou até dar uma juntada nas perninhas. Se você der uma olhada aqui, ó, um lado, uma perninha é maior do que a outra. Eu vou pegar a perninha maior, vou dar uma afastada aqui. Eu vou pegar a perninha maior, vou ligar o positivo. Vou pegar a menor e vou ligar o negativo. Ó, com 2 volts, tranquilamente, ó, acendeu o meu LED. Eu vou entregar um pouco menos de 2 volts. Vou botar 1 volt, certo? Com 1 volt, ele apagou completamente o LED. Com 2 volts, ele acendeu completamente o LED. Então, ele é de 1,8 a 2 volts. Se eu botar aqui 1,8, ó, ele está apagado 6, 7... Ó, com 1,8 ele começa a acender, não sei se você está conseguindo ver aqui, mas ele só acende por completo se ele chegar a 2 volts. Beleza? Então, o meu LED amarelo só acendeu quando foi de 1,8, ele acendeu bem fraquinho e com 2 volts ele ficou acesão. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar aqui e vou falando para você o que eu estou fazendo. Ó, estou com 2 volts, vou colocar 3 volts aqui. 3 volts, ele já queimou automaticamente. E agora não adianta eu colocar 2 volts, não adianta nada. Eu acabei de queimar o meu LED. Você viu aqui como funciona o negócio? Então, eu tive um LED de 1,8 a 2 volts queimado. Se você analisar, vai falar, então eu vou botar naquela pilha pequenininha. A pilha pequenininha é 1,5 volts. Não vai acender. A pilha de 9 volts é mais de 2 volts. Aí você vai falar, pô, Guanabara, cadê a pilha de 2 volts? Cadê lá no meu Raspberry Pi a minha saída de 2 volts? Eu só tenho 5 ou 3,3, eu vou queimar de qualquer maneira. E aí é para isso que a gente vai aprender na próxima aula como a gente vai fazer para não queimar esse LED. E se você já viu algum tutorial aí no YouTube, você vai falar, pô, ele levou um tempão para explicar como funciona um LED para não queimar. Eu já vi um vídeo lá que é só botar um resistor de não sei quanto, tá? Mas você sabe para que serve um resistor? Você sabe calcular o valor do resistor? Eu não tô aqui para ficar ditando o circuito para você. Eu tô aqui para te ensinar a fazer. Então a gente já tem encontro marcado na próxima aula, onde a gente vai aprender a efetivamente montar um pequeno circuito bem simples e controlar esse circuito diretamente do seu Raspberry Pi. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de assistir a playlist completa. Se você tá vendo pelo YouTube, ó, clicando aqui em cima, você vê a playlist completa. Nós vimos do zero como instalar um Raspberry Pi, como deixar o sistema operacional, fazer configurações básicas. A gente aprendeu muita coisa nesse curso. Agora, se você está vendo pelo Estudonauta, você está até num módulo novo. E nesse módulo, a gente está aprendendo a usar o microcontrolador interno do Raspberry Pi. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.